Abençoe. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Vocês estão bem? Todo mundo feliz? Amém. Bom, eu estou tentando acostumar com esse visual aqui. Eu tenho miopia, eu tenho até um grau elevado, eu tenho 2,25 do olho direito, mas meu olho esquerdo é 0,25, então sempre compensou. Mas eu estou sentindo a necessidade disso e eu vou tentar acostumar com ele, né? Vamos ver. Mas para pregar assim, para eu poder, eu não preciso mais ficar olhando assim, eu consigo olhar para o rosto de vocês nitidamente, então para pregar um pouco melhor. Tem como aumentar um pouquinho o meu microfone, se puder? Jonathan, aumentar um pouquinho meu microfone? Só um pouquinho. Meus irmãos, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, ainda de pé. E que você, com seu coração, reconhecesse a presença do Senhor aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E é por isso que nós estamos aqui. Senhor, nós reconhecemos a Tua presença aqui, Pai. Nós não reconhecemos com as nossas emoções, com aquilo que sentimos. Nós reconhecemos com a nossa fé, com a convicção de que o Senhor está aqui. A certeza de que o Senhor está aqui. A certeza de que esse lugar é um lugar em que o Senhor não apenas se faz presente, mas se move aqui, curando, transformando, exortando, edificando, consolando, através da sua palavra. Deus, eu sei muito bem que não é sobre mim, mas é sobre o Senhor e a tua igreja. Mas me permita hoje ser um instrumento e um mensageiro do Senhor aqui. Que toda glória e que toda honra seja dada ao Senhor. Que eu desapareça para que o Senhor apareça. Que o teu Espírito ganhe o lugar de honra aqui. Que os meus irmãos possam ouvir a voz do Espírito Santo, porque essa sim é inconfundível. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e peço a unção do Senhor. Que o Senhor se manifeste no nosso meio. Nós reconhecemos a Tua presença e honramos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus com alegria? Aleluia. Um pouco mais forte é para o nosso Senhor. Aleluia. Pode se assentar. Tome o seu assento. Bom, estou com essa responsabilidade hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Sempre com temor, com frio na barriga, mas certo de que o Senhor vai falar no seu coração. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Nós entramos no mês de novembro, está acabando o ano. Faltam 2 meses. Passou rápido, sim ou não? Passou bem rápido. O mês de novembro é o mês quadrangular, o mês da nossa igreja. E eu sei que durante esse mês nós ouviremos uma série de mensagens sobre a nossa igreja, sobre o fato de que Jesus salva. O nosso Deus, Ele continua batizando com o Espírito Santo, Ele continua curando e Ele é o Rei que voltará. Mas hoje eu quero te trazer algo que diz respeito até mesmo ao lema da nossa igreja. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que o nosso Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso diz respeito a um Deus que é fiel. E nós falaremos mais sobre isso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. A minha versão talvez possa estar um pouco diferente da que está aqui atrás, talvez da sua. A minha versão é a NAA, mas a palavra de Deus é a mesma. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Guarda esse texto aí porque nós voltaremos nele. Hoje eu quero compartilhar com você sobre uma vida para a glória
de Deus. Quantos aqui querem ter uma vida para a glória de Deus? Eu desejo isso. Eu desejo levar uma vida que glorifica ao meu Deus. E eu sei que esse é o seu desejo e você compartilha disso também. Mas se nós queremos ter uma vida para a glória de Deus, primeira coisa, nós precisamos entender o que é a glória de Deus. Meus irmãos, uma definição básica, mas que pode nos trazer a clareza sobre o que é a glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação completa de todos os atributos do próprio Deus. A glória de Deus consiste na realidade de quem Ele é, por inteiro e por completo, e na manifestação dos seus atributos. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é paz. Deus é bondade. E todas essas coisas dizem respeito a quem o nosso Deus é. E essas coisas dizem respeito à constituição da sua glória. Então a glória de Deus é a manifestação inteira e completa e plena dos seus atributos. Isso é a glória de Deus. E quando nós falamos sobre uma vida para a glória de Deus, nós estamos falando de uma vida, de um estilo de vida que glorifica a Deus. E o que é glorificar a Deus? O nosso Deus, Ele não tem mais ou menos glória quando eu e você estamos aqui e estamos adorando a Ele, estamos meditando na palavra. O nosso Deus, Ele é glorioso. O nosso Deus, Ele é digno e independente de mim e de você. O nosso Deus, Ele é eterno, independente de mim e de você. Ele não precisa da minha e da sua fidelidade, porque isso não altera quem Ele é. Porque uma das características do nosso Deus é justamente o lema da nossa igreja, Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Apesar de nós, ou conosco. Então a glória de Deus é algo imutável. Então eu glorificar a Deus não diz respeito a algo que muda o Senhor, mas talvez diz respeito a algo que muda a mim e a você. Glorificar a Deus é quando nós temos a revelação, conhecimento de quem Ele é, dos seus atributos, da glória dEle, e passamos a ter uma vida que manifesta os atributos de Deus. Ou seja, eu conheço o amor de Deus, então como resposta a isso e como glorificação a Ele, eu passo a amar as pessoas como meu Deus me ama. Quando nós agimos com um amor verdadeiro, quando nós agimos com uma verdadeira justiça, com uma bondade, com algo que não pode vir da nossa natureza, mas que vem do coração de Deus e encontra a nossa vida, aí nós estamos vivendo de uma forma que glorifica ao nosso Deus. Amém? Então, uma vida para a glória de Deus é uma vida que glorifica a Deus. E uma vida que glorifica a Deus é quando nós devolvemos e reconhecemos a glória dEle. E diante desse conhecimento de quem Ele é, da sua plenitude, o meu estilo de vida é pautado naquilo que eu conheci. E eu já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então o meu modo de viver não é segundo as minhas convicções, mas segundo a revelação da glória que eu tive de Deus. Isso é uma vida que glorifica ao Senhor. E nós falamos isso aqui. Uma das características do nosso Deus, e que constituem também a sua glória, é o fato dele ser imutável. E uma das características de Deus, e é essa que nós falaremos hoje, é que Ele sempre foi, Ele permanece e sempre será fiel. O nosso Deus é fiel. Deus é fiel. E isso não é um jargão. Isso é quem o nosso Deus é. Ele é fiel a você. Ele é fiel a nós. Ele sempre permanece fiel. Muitas das vezes somos nós que não somos. Eu tenho certeza de que se você hoje talvez está levando uma vida de pecado, mas um dia já esteve na presença de Deus. Se você se arrepender, confessar os seus pecados, Ele vai permanecer no mesmo lugar onde um dia você o encontrou, porque Ele é fiel e Ele permanece para sempre. Então, diante disso,
Um dos atributos de Deus é a sua fidelidade e o fato que Ele é fiel. Você pode dizer isso comigo? Diga: Deus é fiel. Diga isso. Deus é fiel. Aleluia. Esse é o nosso ponto chave, o cerne de tudo, para nós entendermos o que o Senhor quer falar. E nós precisamos entender, ter o entendimento de que todas as coisas começam nele e terminam nele. Romanos, não precisa abrir, capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O nosso Deus, Ele é o alfa e o ômega, o início, o princípio de todas as coisas. Todas as coisas começam nele e terminam nele. Por isso, uma vida para a glória de Deus não diz respeito apenas a nós, porque começa nele. Começa, meus irmãos, quando nós entendemos o que é uma vida para a glória de Deus, nós começamos a entender o plano e o coração de Deus. Nós olhamos lá para Gênesis 1, 26, 27, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então Deus coloca alguns de seus atributos no homem. Mas o homem se corrompe, o homem peca, o homem cai. Mas nós vemos o Senhor colocando alguns dos seus atributos no homem, e nós carregamos isso, mas nós só conseguimos manifestar plenamente quando nós conhecemos a glória de Deus, e nós temos essa revelação de quem Ele é, da glória do Senhor. Isso começa no Senhor, começa lá quando Ele deseja formar um homem à sua imagem e à sua semelhança. Começa quando Ele te encontra, quando Ele te tira de um lugar de perdição, te traz a salvação, te mostra que Ele é fiel e que Ele sempre esteve ao seu lado. E termina nele, quando nós levamos uma vida para a glória de Deus, sendo fiéis, termina na glória eterna, da mesma forma que nós começamos, conhecendo ao nosso Deus. A sua caminhada com o Senhor começa com você conhecendo Ele e vai terminar lá na eternidade com você conhecendo um pouco mais dEle. Hoje nós temos um conhecimento limitado, não por conta dEle, por conta de nós, da sua glória, mas um dia, e esse dia, ansioso dia, nós o veremos plenamente, teremos a plena revelação da sua glória, contemplando o próprio Deus visivelmente, podendo adorar, não mais apenas em espírito e em verdade, mas face a face com o nosso Deus. Glorificados, glorificados, aleluia. Então, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é imutável e Ele é fiel. Então, uma vida para a glória de Deus é eu ser encontrado fiel, porque o meu Deus é fiel. Entenda isso. Se você quer ter uma vida que glorifica ao Senhor, um grande passo para isso é você ser encontrado fiel, porque Ele é fiel. E se nós sairmos daqui hoje tendo esse entendimento de sermos fiéis e praticarmos a fidelidade, nós teremos uma vida para a glória de Deus. Então, diante disso, como ser fiel durante a minha vida? Como eu posso ser fiel a esse Deus que é fiel a mim? Eu vou destacar aqui 3 pontos com você sobre a fidelidade. Primeiro ponto, se você gosta de anotar, é: performance não te faz fiel. Você pode repetir isso comigo? Performance não te faz fiel. Nós precisamos entender algo. O nosso chamado, acima de tudo, nós precisamos ter fidelidade a Deus. Acima de tudo, fidelidade a Deus. O Senhor não está procurando homens e mulheres que se preocupam mais com os homens do que com Ele. O nosso chamado não é ser fiel aos homens, e entenda isso que eu quero dizer, não é que você deve ser infiel aos homens e agir de uma maneira que não é bacana, não é sobre isso. O que eu quero te dizer é que muitas das vezes você ser fiel a Deus, muitas das vezes isso implicará a desagradar o mundo e alguns homens.
Fidelidade a Deus vai te requerer muitas das vezes renúncia. Ser fiel a Deus vai pedir de você negar coisas. Vai te fazer não frequentar alguns lugares. Vai fazer você dizer não para algumas coisas. E é nesse momento que nós provamos a nossa fidelidade a Deus ou se nós estamos sendo fiéis aos homens. Nós precisamos entender algo. Existe uma diferença entre nós termos temor de Deus e termos temor dos homens. Às vezes, por um excesso de bondade, nós queremos agradar as pessoas, mas com isso desagradamos ao nosso Deus. Não estou dizendo para você ser desagradável. Eu estou dizendo que entre ser fiel a Deus e agradar a Deus ou agradar aos homens, nós precisamos escolher agradar a Deus e sermos fiéis a Deus. Sermos fiéis a Deus. Sabe, meus irmãos, enquanto nós tivermos mais temor dos homens, nós teremos pouco temor de Deus. Nós precisamos de temor de Deus. E o que é o temor de Deus? Nós precisamos entender que eu estou aqui para ser fiel ao meu Senhor, muito mais do que aos homens. Eu estou aqui para cumprir aquilo que Ele tem para a minha vida, ser fiel a Ele, cumprir aquilo que Ele tem como propósito e missão para a minha vida. Isso é o que nós precisamos como igreja. E isso muitas das vezes, na verdade, na maioria das vezes, ainda mais no contexto contemporâneo que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, implicará em uma vida que muitas vezes desagradará os padrões desse mundo. Não tem como nós sermos totalmente fiéis a Deus e da mesma forma não desagradar o mundo. Não tem como. O próprio Cristo, o homem mais fiel a Deus que pisou nessa terra, desagradou ao mundo. Por isso ele foi pendurado em um madeiro. Mas mais me importa agradar a Deus do que agradar aos homens, porque eu sei que a minha fidelidade ao Deus me traz recompensas eternas e não recompensas terrenas como os homens têm. A sua fidelidade a Deus te traz recompensa eterna, porque quando você é fiel como o nosso Deus é fiel, você tem um pouco mais da glória de Deus. Um pouco mais de revelação da glória de Deus. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender algo e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 6. Quem pode dar um glória a Deus bem alto aí? Aleluia! Romanos 6, versículo 6. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia aí. Então todo mundo achou. Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Entenda de uma vez por todas. Eu e você somos homens mortos. Mortos para o pecado. A minha e a sua reputação diante do mundo pouco importa, porque quem é morto não sente mais isso. Então eu não me importo se o mundo acha que é loucura viver em santidade. Eu sou um homem morto com Cristo e ressurreto com Ele. Mais me importa ser fiel e agradar a Ele do que aos homens. Porque eu sou um homem morto, então o pecado não tem mais domínio para a minha vida, não tem mais domínio sobre a minha vida. Se nós
criarmos essa consciência de que somos homens mortos, ou seja, eu morri para aquilo que o mundo prega, eu morri para a minha velha natureza, e eu estou vivo com Cristo, aquilo que o mundo diz ao meu respeito pouco importa, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, eu faço aquilo que a palavra de Deus manda eu fazer, e não aquilo que os homens falam. Porque eu morri para o mundo e estou vivo para o meu Deus. Então pouco me importa o que as pessoas aqui estão dizendo. Senhor, qual é a tua opinião ao meu respeito? O que eu preciso fazer? Aonde eu preciso crescer? O que eu preciso melhorar? A sua opinião sim me importa. Porque eu sei que uma vida sendo fiel ao Senhor me traz recompensas eternas. Isso é temor de Deus. Enquanto nós tivermos temor dos homens, preocupados demais com o que as pessoas vão pensar, preocupados demais com o que o mundo quer que nós façamos, nós não viveremos uma vida de fidelidade, logo nós não teremos uma vida para a glória de Deus. Nós precisamos, como igreja de Jesus, termos temor de Deus, temor ao Senhor, porque é isso que nos faz ser uma igreja relevante, uma igreja forte no Senhor Jesus, uma igreja que teme ao Senhor, mais do que teme aos homens. Pregue o Evangelho, independente do contexto que você está. Mas o que será que o meu chefe vai pensar de mim? Meu irmão, você tem o Espírito Santo dentro de você, ele vai te dar a estratégia que você precisa, mas não fique preso às circunstâncias, se apegue ao teu Senhor, Ele é contigo, isso basta. O que mais você pode querer, se o próprio Deus está do seu lado? Ele está aí, Ele está contigo. Se preocupe mais com o que o Senhor pensa ao teu respeito do que o que as pessoas estão pensando. E isso não é um estilo de vida arrogante, em que eu não estou nem aí para as pessoas, não. Eu amo as pessoas com o amor de Cristo, mas eu não sou fiel às ideologias que eles pregam, eu sou fiel à palavra de Deus. Amém? Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós precisamos entender. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O problema é que nós muitas das vezes queremos performar diante do mundo, mas queremos performar aqui dentro também. Queremos performar para os nossos próprios irmãos. Eu quero mostrar que está tudo bem. Eu quero sempre mostrar que eu sou um crente verdadeiro e que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então aqui eu levanto as minhas mãos. Eu adoro ao Senhor. Mas na segunda-feira eu volto a ter um estilo de vida que não mostra a minha fidelidade ao Senhor. Meus irmãos, o Senhor, Ele não está olhando para a sua performance. Ele não está olhando para a sua aparência externa. Ele não está olhando para isso. Ele está olhando para o seu coração. E o nosso coração, ele não é performático. O nosso coração não tem como ter uma performance fingida. O nosso coração, ele tem uma performance verdadeira. Ele é aquilo que é. E é para esse coração que o Senhor olha. O Senhor não está interessado apenas na minha postura exterior, porque isso pode dizer respeito a mim ou não. Eu posso chegar aqui, levantar as minhas mãos, ter uma performance que vocês vão olhar e falar assim: caramba, esse cara é um cara de Deus, esse cara é um cara cheio do Espírito Santo. Mas o que vai provar isso não é a minha performance diante de vocês, é o meu coração perante ao Senhor. Enquanto nós vivermos as nossas vidas mais preocupados e mais interessados na performance, nós desejaremos mais os holofotes, mas enquanto o nosso coração estiver olhando para a fidelidade, nós buscaremos o secreto. Um coração que busca a performance encontra os holofotes. Um coração que busca a fidelidade encontra o secreto lugar onde o Espírito Santo de Deus está ministrando no meu e no seu coração. Busque o secreto, é lá que você é grande. Seja grande onde os homens não estão vendo. Construa algo de valor, seja um adorador lá no seu secreto, onde as pessoas não estão vendo, onde o Senhor está vendo.
Não busque ser conhecido pelos homens, busque ser conhecido pelo céu, porque no final das contas é isso que importa. Não busque apenas a performance, porque a performance não te faz fiel. O quanto você mostra as coisas não diz respeito à tua fidelidade. A performance não nos faz fiel. O segundo ponto é: fidelidade gera legado. Diga isso: fidelidade gera legado. Aleluia. Duas coisas envolvem o legado. A primeira, o que você tem recebido. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Meus irmãos, a todo tempo, entenda isso, a todo tempo você está absorvendo alguma coisa. A todo tempo você está sendo influenciado por alguma coisa ou por alguém. A todo tempo nós estamos recebendo informação. Ainda mais nos dias de hoje, com o nosso celular. A todo tempo acontece alguma coisa e imediatamente chega a nós. E nós temos muito acesso às coisas. Nós podemos, com apenas alguns cliques, ter informação sobre qualquer assunto. Qualquer coisa. Sim ou não? Você tem dúvidas sobre alguma coisa? Rapidamente você tem a sua dúvida sanada. Ainda mais agora com a inteligência artificial. E em todo tempo que nós estamos absorvendo essas informações, nós estamos sendo influenciados. Nós estamos recebendo alguma coisa está fluindo para dentro de nós. Nós estamos enchendo o nosso coração com alguma coisa. E diante disso eu te pergunto, o que você tem recebido? Quais têm sido as suas influências? Quem você tem ouvido? Quem tem tido lugar de fala na sua vida? Quanto mais nós passamos tempo com a palavra de Deus, mais nós somos influenciados por ela. Mas hoje nós precisamos ter um cuidado. É muito bom nós termos acesso à informação. É muito bom nós podermos desfrutar da tecnologia e podermos crescer em conhecimento, ter o nosso intelecto mais desenvolvido, mas nós precisamos tomar cuidado. Sabe, pare para pensar comigo e você vai concordar. Como que as crianças de hoje em dia são diferentes das crianças de antigamente, sim ou não? Totalmente, né? Muito pelo acesso que elas têm, pela informação que elas têm. As coisas estão mudando de uma forma até mesmo assustadora. Muitas das vezes para o bem, mas muitas das vezes para o mal. Sabe, hoje você encontra crianças, adolescentes, passando por problemas sérios, graves. Problemas terríveis. Recentemente eu ouvi algo que me chocou. Uma criança de 9 anos, viciada em pornografia. Meus irmãos, 9 anos. Isso é terrível. Como as coisas têm mudado num fluxo tão veloz. Você vê hoje adolescentes de 13 anos, de 14 anos, enfrentando problemas de ansiedade, de depressão, tendo problemas que antes pessoas adultas tinham. Eu não sei se você já se deparou com algum caso desse, uma criança vivenciando um problema que você olha e fala assim, meu Deus, isso é algo que um adulto tem. As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos de uma forma
assustadoramente acelerada. E no meio desse processo, nós estamos continuamente recebendo informações, recebendo coisas, recebendo influências, ouvindo pessoas, ouvindo coisas, até mesmo em relação à igreja, ouvindo pastores, ouvindo coisas. Um pastor diz aquilo, o outro pastor diz aquilo, e começa uma guerra na internet, uma discussão, uma luta para provar quem está certo, quem está errado. E nós, no meio desse tiroteio, estamos constantemente sendo influenciados por alguma coisa. E isso diz respeito ao legado, porque o legado, ele sempre começa com aquilo que nós estamos recebendo. Nós acabamos de ler Paulo dizendo a Timóteo: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Mas, meus irmãos, mesmo em meio a uma sociedade que muitas das vezes está caminhando ao colapso, a igreja tem o privilégio de ter como principal legado a palavra do Senhor. Mesmo em meio a uma sociedade que recebe tanto lixo, tanta informação e é influenciada por tantas coisas, nós permanecemos sendo influenciados pelo legado da palavra de Deus. Legado esse que é incorruptível, imutável e permanece para sempre. Se você está aqui hoje, é porque em algum momento você recebeu alguma informação da palavra de Deus, nem que tenha sido alguém que foi usado pelo Espírito Santo e te fez um convite de estar aqui. A todo momento nós estamos recebendo alguma coisa, mas a todo momento nós também estamos transmitindo alguma coisa, e esse é o segundo ponto do legado. Todos nós recebemos, mas todos nós transmitimos. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 diz: e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. A todo tempo que você recebe, você também está influenciando. Deixa eu te dizer algo. Todos nós, sem exceção, influenciamos alguém e somos influenciados. Você pode pensar que não, mas você está influenciando alguém. Em algum momento alguém está te observando. Em algum momento alguém está olhando para a sua postura. Seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua casa, seja em qualquer lugar que você estiver. Você está sendo observado. E as pessoas, ao te observarem, são influenciadas por você. Na sua casa, você influencia alguém. A todo tempo nós somos influenciados e influenciamos as pessoas. Nós vemos sobre o legado em Timóteo. Timóteo recebeu algo que não começou nele, começou na sua avó. Depois passou para sua mãe. Chegou nele. E depois ele passou para frente. Porque Paulo entendeu que ele recebeu algo. Mas Paulo alerta: Timóteo, o legado não é apenas sobre aquilo que você recebe. Por isso, aquilo que eu te ensinei, transmita a homens fiéis e idôneos. O que você tem transmitido? Como você tem influenciado as pessoas ao seu redor? Com negatividade ou com positividade? Como você tem impactado as pessoas que estão ao seu redor? Positivamente ou negativamente? Nós só transmitimos, entenda isso, aquilo que nós recebemos. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes ensinei. Nós, todo segundo domingo, vemos essa passagem. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes ensinei. Porque eu recebi, isso eu também transmito a você. Chegou o tempo da igreja se comprometer com a palavra de Deus. Essa que é a maior fonte que nós podemos ter. Mesmo com informação, mesmo com tudo que hoje nos é oferecido, a palavra de Deus continua sendo o melhor alimento que nós temos. É a melhor coisa que pode te influenciar. Porque através dela, você começa a conhecer mais da glória de Deus, dos atributos de Deus, conhece o quanto Ele é fiel, e conhecendo Ele, você transmite isso.
Então as pessoas ao seu redor começam a perceber algo diferente. Nossa, você está diferente. Você está mais amoroso, você está mais calmo, você está mais manso. O que está acontecendo? O que é isso? Poxa, desde que você chegou aqui as coisas mudaram. Tem ficado mais em paz. Quando você está aqui as coisas estão melhores. Sabe por que isso acontece, meu irmão? Porque você carrega a glória de Deus dentro de você. Você carrega a palavra de Deus dentro do seu coração. E não tem como nós não impactarmos de forma positiva as pessoas que estão ao nosso redor, enquanto nós estamos com a palavra de Deus habitando dentro do nosso coração. Essa é a consequência de quando nós temos uma vida de fidelidade ao Senhor. Nós impactamos as pessoas de forma positiva e geramos legado na vida delas. Todos nós estamos vivenciando e gerando legado. Todos nós. Você recebeu algo e você vai transmitir algo para alguém. A lógica mais efetiva nisso é família. Você recebeu uma educação, você transmite essa educação. Você aprendeu algo com seus pais, você vai passar aos seus filhos. Sim ou não? Por isso que muitas das vezes nós vemos filhos tão parecidos com os pais. Isso é legado. Está sendo gerado um legado ali. É influência. E nós precisamos nos atentar a isso. Porque a nossa ausência, quando você não estiver mais aqui, ou quando você não estiver presente, a sua ausência precisa deixar um legado e não uma lacuna. Sabe o que adianta eu ser um homem relevante, eu ser um homem abençoado, um homem de Deus, e na minha presença enquanto eu estou presente, as pessoas são impactadas de forma positiva, mas eu não me preocupo em transmitir aquilo que eu tenho recebido. Então na minha ausência eu não tenho um legado, porque eu criei dependência das pessoas em mim. Então eu gerei uma lacuna, eu gerei um buraco. A minha ausência não é positiva, ela é negativa. Na sua ausência, o que precisa acontecer é aquelas pessoas que você influenciou sabem exatamente como se portar e como agir diante das situações, porque você gerou legado. Quando nós não geramos legado, nós geramos lacunas, e o Senhor não nos chamou para isso. Nós vemos Paulo gerando de forma intencional legado em Timóteo. Timóteo, vem cá. Eu sei que você recebeu algo. A sua avó transmitiu algo para sua mãe, que transmitiu para você. E eu estou aqui para te ensinar mais. E isso que eu estou te transmitindo, Timóteo, não é para parar em você. Transmita para alguém. Transmita para alguém. Em outras palavras, Timóteo, aquilo que eu tenho recebido do Senhor, eu tenho compartilhado com você, para que você compartilhe com outras pessoas, porque quando você não estiver mais presente, não vai haver uma lacuna ou uma falha, vai haver um legado bem estabelecido. E aqui estamos nós, desfrutando do sim de grandes homens de Deus, porque eles geraram legados nas nossas vidas. Ainda na ausência deles, nós ainda somos influenciados pelo estilo de vida, de fidelidade que eles tiveram. Ainda hoje, enquanto Paulo já foi há muito tempo, mas ainda hoje nós somos impactados pelo estilo de vida que esse homem de Deus viveu, porque ele se preocupou com o legado. E quando nós nos preocupamos com o legado, nós estamos sendo fiéis ao Senhor, porque o mandamento de Cristo é: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Cristo não deixou uma lacuna na sua ausência. Ele preparou homens e falou assim: fica aí, porque eu estou indo, mas vocês receberão uma virtude que vocês nunca receberam antes. Sabe, todos esses ensinamentos que vocês tiveram enquanto eu estive presente, agora é a hora de vocês colocarem em prática. Aonde, Jesus? Até os confins da terra. E aqui em Juiz de Fora, no Brasil, em 2025, aqui estamos nós, ouvindo do evangelho que esses homens geraram e pregaram através do legado, porque eles foram fiéis, eles tiveram uma vida para a glória de Deus. O terceiro e último ponto é: cumpra o que lhe é proposto. Volta comigo lá em 1 Pedro 4.
1 Pedro 4,11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Vamos voltar. Vamos entender. Entenda essa construção que eu fiz com você. Nós estamos aqui para aprender a ter uma vida para a glória de Deus. Nós entendemos o que é a glória de Deus. Nós entendemos então, diante do que é a glória de Deus, como glorificar a Deus e o que é glorificar a Deus. E se glorificar a Deus é ser parecido com Ele e manifestar os seus atributos, devolver a Ele o reconhecimento através das nossas atitudes, diante da revelação da glória que nós tivemos. Algo implica aqui, porque o nosso Deus é fiel, então isso também implica a nós, uma vida para a glória de Deus, sermos fiéis a Ele. Então, ok, eu quero ter uma vida para a glória de Deus, eu entendi o que é glorificar a Deus, eu preciso ser parecido com o Senhor, eu entendo que todas as coisas começam nele, terminam nele, passa pela minha vida, pela minha postura, e eu entendi que Ele é eterno, Ele é imutável, e eu entendi que o meu Deus é fiel e Ele permanece fiel para todo sempre. Ok, então eu preciso ser fiel. Como eu tenho uma vida de fidelidade? Primeiro entendendo que não é pela minha performance, não é pelo meu exterior, não é por aquilo que eu mostro para as pessoas, mas por aquilo que eu construo em intimidade com Deus, por aquilo que eu construo internamente, não exteriormente. Ok, Senhor, eu entendi então que a minha fidelidade ao Senhor precisa estar acompanhada do temor do Senhor mais do que do temor aos homens, agradar mais a Ti do que agradar aos homens. Ok, Senhor. E diante disso, depois nós entendemos que a nossa fidelidade, ela ecoa de uma forma que impacta outras pessoas. E eu começo a me preocupar com aquilo que eu tenho recebido e com aquilo que eu tenho transmitido. Se eu tenho gerado um legado ou se eu tenho gerado uma lacuna. Porque a fidelidade diz respeito a nós entendermos o que nós recebemos e transmitirmos isso que nós recebemos. Tá bom, Senhor, eu entendi, eu não posso ser uma pessoa pautada na performance, eu preciso gerar algo que não fica parado em mim, aquilo que eu recebi não pode ficar parado em mim, precisa fluir através de mim. Mas então, como eu preciso ser fiel? E o Senhor, se você entender isso daqui, eu vou ficar muito feliz. Você precisa entender o seguinte: o Senhor, Ele espera de você que você seja fiel àquilo que Ele depositou como responsabilidade para você. Para você. Por isso que eu comecei com esse texto e termino com esse. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se a sua função é falar, fale de acordo com a palavra de Deus. Se a sua função é servir, sirva de acordo com a vontade de Deus. Isso nos mostra que nós temos funções diferentes dentro do corpo de Cristo. Paulo vai falar mais sobre isso, vai falar da diversidade do corpo, vai falar que nós somos muitos membros, mas membros de um só corpo, cada um com a sua função. Meu irmão, você não vai surpreender a Deus fazendo muitas coisas. Deus não tem como ser surpreendido. O ápice que nós podemos alcançar, e é isso que Ele espera, é não surpreender a Deus, mas agradar a Deus. E como nós agradamos a Deus? Sendo fiéis àquilo que Ele depositou como responsabilidade para mim e para você. Quantos aqui, seja sincero, quantos aqui já ouviram uma pregação sobre Lloyd? Quantos aqui já ouviram uma pregação sobre Eunice? Agora, quantos aqui já ouviram pregações sobre Timóteo? Sabe o que Lloyd vai ouvir no grande dia? Serva boa e fiel. Sabe o que a nossa irmã Eunice vai ouvir no grande dia? Serva boa e fiel. Sabe o que Timóteo vai ouvir? Servo bom e fiel. Lloyd nem tão conhecido. Eunice nem tão conhecida. Timóteo bastante conhecido. Mas não diz respeito ao quanto nós somos conhecidos pelos homens, mas o quanto nós somos achados fiéis pelo Senhor.
Talvez o seu chamado não é ser um grande pregador do evangelho conhecido. Talvez o seu chamado é ser um diácono na igreja local, e ser fiel durante toda a sua vida nisso. Permaneça, porque se é isso que o Senhor colocou como responsabilidade para a sua vida, é isso que Ele quer que você faça. Ele não quer que você seja um grande pregador. Ele quer que você seja um servo bom e fiel naquilo que Ele depositou como responsabilidade para você. Agora, se a sua responsabilidade, se aquilo que o Senhor quer de você é que você vá para as nações, glória a Deus, faça isso para a glória dEle, porque o diácono que serve na igreja local, a pessoa que limpa aqui, a pessoa que faz qualquer atividade, ou os grandes pregadores, homens de Deus famosos que nós conhecemos, todos ouvirão uma só coisa do nosso Senhor: servos bons e fiéis. Não coloque sobre você, sobre os seus ombros, um fardo que o Senhor não colocou. Não tente surpreender a Deus fazendo coisas que Ele não te chamou para fazer. Faça aquilo que Ele colocou como propósito para você. Talvez o seu propósito é edificar a sua casa. E glória a Deus, é para isso que o Senhor te chamou. Sabe o que você vai ouvir? Servo bom, serva boa e fiel. O Senhor, Ele só quer de nós, igreja, fidelidade. Fidelidade. Eu quero dar um exemplo aqui. Minha mãe não é pastora. E isso muitas das vezes incomoda as pessoas, por ser esposa de pastor. E muitas das vezes eu já vi as pessoas colocando fardo sobre a minha mãe. Não, mas você é pastora. Você é casada com um pastor. Mas se hoje eu estou aqui na presença de Deus, é porque ela foi uma serva boa e fiel, que cumpriu com a sua responsabilidade, o seu propósito. Quem aqui já foi edificado por uma conversa que teve com a minha mãe? Serva boa e fiel. Não é sobre status, não é sobre fama, não é sobre cargo, não é sobre o que as pessoas esperam de mim, é sobre o que o Senhor colocou como responsabilidade para mim. Senhor, se o Senhor tem isso para mim, é isso que eu vou fazer, porque mais me importa ser fiel ao Senhor do que aos homens. Não coloque um fardo que o Senhor não colocou sobre os seus ombros. Mas eu não sou um pastor. Mas eu não sou isso, mas eu não sou aquilo, as pessoas cobram isso de mim. Ei, o que o Senhor chamou você para fazer, é isso que você precisa fazer. Não se diminua perante o chamado do Senhor, porque no final é sobre nós sermos servos bons e fiéis. O que adianta você agradar aos homens, corresponder à expectativa dos homens, chegar no grande dia e falar assim, e ouvir Deus dizendo: não foi isso que eu quis para você, não foi isso que eu te chamei para fazer. Eu me lembro da parábola em que para um o Senhor dá 5, para outro Ele dá 2, para outro Ele dá 1. O que tinha 5 multiplicou para 10, tinha 2 multiplicou para 4, o que tinha 1 enterrou. Sabe o que o de 5 ouviu? Que ele era um servo bom e fiel. Sabe o que o de 2 ouviu? Que ele era um servo bom e fiel. Mas o que tinha 1 e que enterrou não ouviu isso, porque ele não foi fiel àquilo que o Senhor tinha. E isso não é sobre quantidade, é sobre fidelidade. Deus te chamou para ser fiel, porque a sua fidelidade te faz ter um estilo de vida que glorifica a Deus. Então hoje, você não pode sair daqui com um peso nas suas costas, do tipo: as pessoas esperam algo de mim, mas eu não faço isso. Eu sei que o Senhor não me chamou para isso, mas as pessoas cobram isso de mim. Eu te dei um exemplo que eu cresci vendo. Mas se talvez
a minha mãe tivesse respondido à expectativa dos homens, talvez hoje eu não estaria aqui. Se Loide não tivesse correspondido ao chamamento do Senhor, talvez Timóteo não estaria mencionado na Bíblia. No final das contas, não é pelo quanto nós somos conhecidos, mas pelo quanto nós somos achados servos bons e fiéis. Em nome de Jesus, que se levante uma igreja comprometida com a fidelidade ao Senhor, mais do que com a fidelidade aos homens, mais preocupada em corresponder ao Senhor do que surpreender aos homens. Por isso que a performance não te faz fiel. É por isso que o legado é mais importante. E é por isso que nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Amém? Cumpra o seu propósito. Qual é o seu propósito? Ser fiel ao Senhor. Eu poderia ter trazido uma palavra de ânimo para o seu coração. Uma palavra para te colocar lá em cima. Com certeza, essa palavra não é uma palavra de exortação. Na verdade, essa palavra traz mais encorajamento do que exortação. Porque hoje eu e você saímos daqui com o entendimento de que eu preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor colocou como responsabilidade para mim? É isso que eu quero fazer. Porque uma vida para a glória de Deus é uma vida em que nós caminhamos em fidelidade. Talvez o seu nome não vai ser conhecido por ninguém, mas os frutos daquilo que você tem semeado ecoarão por gerações. Quem aqui sabe o nome da mãe de Billy Graham? Quem aqui sabe o nome de quem ganhou Billy Graham para Jesus? Eu não sei. Mas graças a Deus por essa pessoa que foi uma serva boa e fiel. Talvez você se sente pequeno, se sente menosprezado, se sente inferior, porque as pessoas não te conhecem. Talvez você, aos seus olhos, não é relevante. A sua relevância não está na sua fama, meu irmão. A sua relevância está no quanto você é fiel. Sabe? Eu sei que a maioria aqui vai conhecer, mas daqui 20 anos, qual será o número de pessoas que conhecerão o pastor Valmir? Quem lembra do pastor Valmir? Quantas serão as pessoas que conhecerão o pastor Valmir? Talvez poucas. Mas glória a Deus, ele foi um servo bom e fiel, e nós estamos aqui pela fidelidade desse homem e de tantos outros. Você, homem, que participou da obra dessa igreja, quantos serão as pessoas daqui 30 anos que saberão o seu nome? Mas em algum lugar aqui dessa obra tem uma lajotinha, tem uma massa, tem alguma coisa que foi pelo seu esforço e pela sua fidelidade ao Senhor. Ele viu. Ele viu. Cada coisa que nós temos aqui, pela sua fidelidade aos dízimos e às ofertas, as pessoas nem vão saber. Mas Deus está vendo. E no grande dia, eu e você escutaremos servos bons e fiéis. Venham, provem da eternidade e da glória eterna comigo. O nosso chamado é para sermos servos que caminham em fidelidade ao Senhor. Queria que você se colocasse sobre os seus